Olá, meu povo! Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre função quadrática. Vamos lá? Otimização da função quadrática. O que é que isso significa? É a gente conseguir ver ou conseguir dizer se determinada função tem valor máximo ou valor mínimo. Como é que a gente consegue ver isso? Através do vértice da parábola. Vocês lembram que para a gente conseguir encontrar o vértice da parábola, a gente tem que lembrar de duas relaçõezinhas. Quais são essas relações? Nós vamos lembrar que o vértice ele é um ponto. Se ele é um ponto, ele tem duas coordenadas. E que duas coordenadas são essas? X do vértice e Y do vértice. Como é que a gente encontra o x do vértice e como é que a gente encontra o y do vértice? Vamos lá. Vocês lembram que para encontrar o x do vértice, nós vamos fazer menos b sobre 2a. E para encontrar o y do vértice, menos delta sobre 4a. É interessante também que a gente saiba que a gente tem outra maneira de encontrar o y do vértice. Vou colocar uma observaçãozinha. Para a gente encontrar o y do vértice, a gente pode apenas substituir o x do vértice na função. Então, para encontrar o y do vértice, nós podemos fazer f de x do vértice. Caso a gente não queira procurar o discriminante, ou seja, o valor do delta. Fica a título de segunda opção, tá bom? Para vocês encontrarem esse y do vértice. Depois a gente vai fazer com ele para vocês verem como também fica simples. O que é que a gente precisa saber? O que é que esse ponto, o vértice da parábola, significa quando a gente fala de otimização da função quadrática? Se nós precisamos do vértice da parábola, desse ponto, a gente precisa entender como é que a gente descobre se em uma função a gente tem o valor máximo ou o valor mínimo. Como é que a gente descobre isso? Lembrem-se que, quando a gente generaliza uma função quadrática, ela é do tipo f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Para a gente saber qual é o valor máximo ou o valor mínimo, quem vai ser nossa referência? A referência será o valor de A. Como é que a gente encontra esse valor? A gente olha para a função e vê qual é o valor numérico que acompanha o x ao quadrado. Sabendo que, para identificar se uma função ela tem valor máximo ou valor mínimo, a gente tem que olhar para o valor de A. Vocês lembram que o valor de A representa também como aquela parábola vai se comportar? Se A for menor que zero, a concavidade da parábola é para baixo e o vértice é lá em cima. Aqui nós temos o vértice. Se nós tivermos A maior que zero, a concavidade da parábola está lá em cima e o vértice está lá embaixo. Isso é importante que a gente lembre. Sabendo disso, vamos ver nesse ponto, que é o ponto que a gente sabe quais são as coordenadas do vértice, o que cada um significa. O vértice, gente, é o ponto máximo ou o ponto mínimo. Quando é que ele é o ponto máximo? Quando o A for menor que zero. Então, o vértice aqui ele é ponto máximo. Por quê? Porque ele está lá em cima. E quando A é maior que zero, o vértice vai ser o quê? O ponto mínimo. É importante que eu saiba disso. Quando a gente fala do x do vértice e do y do vértice, observem que nós vamos ter o x do vértice e o y do vértice. Vamos fazer para o outro. Nós vamos ter o x do vértice e o y do vértice. Vamos ver o que cada um significa nessa otimização da função quadrática.
O x do vértice, meu povo, é a abscissa do ponto máximo quando A for menor que zero. Vamos colocar. E o y do vértice, ele será o quê? O valor máximo. Quando? Quando A for menor que zero. Vamos ver agora quando A for maior que zero. O x do vértice, ele será a abscissa do ponto mínimo. E o y do vértice será o valor mínimo. O que é mais importante aqui? Em uma situação problema, quando pedirem o valor máximo ou o valor mínimo, eu saber que está sendo pedido o y do vértice. Sabendo disso, vamos só recapitular. Eu preciso que vocês entendam bem direitinho o que acontece quando eu tenho A menor que zero. O y do vértice será o valor máximo. O x do vértice será a abscissa do ponto máximo e o vértice será o ponto máximo. Quando A é maior que zero na função, a gente tem o quê? O y do vértice representando o valor mínimo, o x do vértice representando a abscissa do ponto mínimo e o vértice representando o ponto mínimo. Tentem separar bem direitinho isso na cabeça de vocês. Vamos ver alguns exemplos para que vocês consigam assimilar melhor as informações ditas anteriormente. Exemplo 1. Determine o valor máximo ou mínimo e a abscissa do ponto máximo ou do ponto mínimo da função f de x igual a x ao quadrado mais 3x menos 10. Para onde é que eu vou olhar? Eu vou olhar para o valor de A. A é igual a 1. Se A é igual a 1, eu sei que A é maior que zero. Se A é maior que zero, lembrem-se, a parábola ela terá esse desenho. Se ela terá esse desenho, o vértice estará lá embaixo. Se o vértice está lá embaixo, nós temos o quê? O valor mínimo e a abscissa do ponto mínimo. Tenho que calcular o quê? O x do vértice e o y do vértice. Vamos logo representar a abscissa do ponto mínimo, que é o x do vértice. Como é que a gente encontra o x do vértice? Menos b sobre 2a. A gente só precisa olhar para onde? Para a função. X do vértice será igual menos b. Quem é b? 3. Então, ficará menos 3 dividido por 2a. Quem é a? 1. Então, ficará menos 3 meios. A abscissa do ponto mínimo é menos 3 meios. E agora nós vamos encontrar o valor mínimo, que implica no y do vértice. Lembrem-se que y do vértice é menos delta sobre 4a. Vamos descobrir o valor do discriminante? Será delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, ficará 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 10. O valor do discriminante será 9, menos com menos, mais 40. Delta será igual a 49. Então, a gente vai dizer que o y do vértice é igual a menos 49 dividido por 4. Então, a gente vai dizer que o valor mínimo dessa função é igual a menos 49 quartos. E, Oneide, é aquela observação que tu colocou, que o y do vértice pode ser encontrado apenas a gente substituindo o x do vértice na função? Vamos ver. Vamos substituir. Onde tiver x, a gente vai colocar menos 3 meios. Ficará f de menos 3 meios igual a menos 3 meios ao quadrado mais 3 vezes menos 3 meios menos 10.
f de menos 3 meios será igual menos 3 meios ao quadrado. Vai ficar positivo porque o expoente é par, então ficará 9 quartos. 9 quartos, mais com menos, menos 3 vezes 3, 9. 1 vezes 2, 2, menos 10. O que é que a gente vai fazer aqui? MMC. MMC de 4 e 2 é 4, então ficará f de menos 3 meios igual, denominador 4, 4 dividido por 4, 1 vezes 9, 9, menos 4 dividido por 2, 2, vezes 9, 18, menos 4 dividido por 1, 4, 4 vezes 10, 40. F de menos 3 meios será igual 9 menos 18, menos 9, menos 9 menos 40, menos 49, menos 49 quartos. Ou seja, y do vértice é igual a menos 49 quartos. Igual quando a gente utiliza a relação menos delta sobre 4a. Fica a seu critério, tá bom? Vamos para o exemplo 2. Uma indústria de peças automotivas produziu X unidades e verificou que o custo de produção era definido pela seguinte função: C de x igual a x ao quadrado menos 80x mais 3.000. Considerando o custo C em reais e x a quantidade de unidades produzidas, determine a quantidade de unidades para que o custo seja mínimo e o valor desse custo mínimo. Então, gente, quando ele está pedindo a quantidade de unidades para que o custo seja mínimo, ele está pedindo x do vértice. Quando ele está pedindo esse custo mínimo, ele está pedindo y do vértice. E é bom porque ele já diz que é mínimo, então a gente não precisa se preocupar. Mas seria fácil olhar, só é ver que A é positivo, porque A é 1, então a concavidade da parábola era do mesmo jeito do exemplo 1 para cima e o vértice lá embaixo. Vamos calcular o x do vértice para a gente saber a quantidade de unidades para que o custo seja mínimo e o y do vértice para a gente saber o valor desse custo mínimo. Vamos lá. Primeiro, vamos ver x do vértice. X do vértice não é menos b sobre 2a? Menos b. B é quem? Menos 80. Então, menos com menos, mais. Vai ficar 80 dividido por 2a. A é quanto? 1. Então, 80 dividido por 2. X do vértice será igual a 40. Isso quer dizer que precisarão ser produzidas 40 unidades para que o custo seja mínimo. E o y do vértice? Vamos colocar aqui embaixo. O y do vértice será igual a menos delta sobre 4a. Vamos calcular o valor do discriminante? Delta vai ser igual a b ao quadrado. Então, menos 80 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Delta vai ser igual a menos 80 ao quadrado. Já sabe que vai ficar positivo. Então, vai ficar 8 vezes 8, 64. A gente repete os dois zeros. Vai ficar 6.400 menos 12.000. É importante que a gente entenda que o delta vai dar negativo, mas para essa situação não tem problema. 6.400 menos 12.000 fica menos 5.600. A gente vai substituir. O y do vértice é menos delta, então menos com menos, mais. Então ficará 5.600 dividido por 4a. A é 1, então ficará dividido por 4. Y do vértice será igual a 1.400. Isso implica dizer que o valor do custo mínimo é 1.400. Bem simples, né? Vamos agora verificar como é que a gente realiza o estudo da variação de sinal de uma função quadrática. Ou seja, é nós conseguirmos identificar, olhando para as raízes, ou então para a ausência delas, ou dela, quando é que a imagem é nula, quando é que a imagem é positiva e quando é que a imagem é negativa referente àquele valor de x. Como assim, Oneide?
Vocês lembram que a gente tem as possibilidades de representação da concavidade da parábola referente ao eixo X dessas 6 formas. Ou seja, nós vamos lembrar que quando a gente tem delta maior que zero, a gente tem essas duas possibilidades de representação da parábola. Quando delta é igual a zero, a gente tem essas outras duas. E quando delta é menor que zero, a gente tem essas outras duas. A gente também sabe que quando A é maior que zero, a concavidade da parábola é para cima. E a gente tem essas 3 possibilidades. E quando A é menor que zero, a concavidade da parábola é para baixo, como é representado nesses 3 exemplos. Mas o que é que a gente precisa entender? Ó, minha gente, quando a gente tem delta maior que zero e A maior que zero, a gente tem 2 raízes reais diferentes. A gente precisa entender que antes de x1, as imagens serão positivas. Depois de x2, as imagens serão positivas. Olhem para esse pedacinho da parábola. Está acima do eixo X. Esse pedacinho também da parábola está acima do eixo X. Antes de x1, depois de x2. E quando está em x1 e x2, a gente diz que o quê? Que a imagem é nula. Então, a imagem é igual a zero. Quando eu tenho x1 e x2. Quando x for igual a x1 ou x for igual a x2. E quando estiver entre x1 e x2, a imagem será negativa. E quando eu tenho A menor que zero, observem x1 e observem x2. Vai ser o contrário do que a gente falou anteriormente. Antes de x1, a imagem é negativa. Depois de x2, a imagem é negativa. Entre x1 e x2, a imagem é positiva. E em x1 e x2, a imagem é nula. Vamos verificar para delta igual a zero. Nós temos x1 igual a x2, tanto quando A for maior que zero, tanto quando A for menor que zero. Observem que quando nós tivermos x igual a x1 e x2, a imagem ela é nula. E diferente de x1 e x2, a imagem é positiva. Então, vocês têm só que lembrar que ou será igual a zero ou será positiva nessa situação. Vamos para baixo. Quando eu tiver A menor que zero, quando x for igual a x1 ou igual a x2, a imagem será nula. E quando for diferente de x1 e x2, a imagem será negativa. A gente não tem possibilidade de ter imagem positiva nesse exemplo, muito menos de ter imagem negativa nesse outro exemplo. Quando o delta for menor que zero, lembrem-se, não irá existir raiz real. Então, a parábola ela não irá interceptar o eixo X. Se A é maior que zero, é bem simples. A gente só vai dizer que a imagem ela será positiva para todo X real. E quando A for menor que zero, a imagem é negativa para todo X real. Para que vocês não esqueçam e possam revisar bem direitinho, tudo que foi falado anteriormente está disposto nessa tela, tá bom? Vamos verificar como a gente realiza o estudo da variação de sinal de cada uma das funções abaixo, para vocês verem como é simples. Lembrem-se que a gente estava olhando para as raízes, então vamos verificar as raízes, caso existam, de cada uma dessas funções e realizar o estudo da variação de sinal. E realizar o estudo da variação de sinal. O primeiro exemplo, vamos ver se tem raiz. Delta será igual a b ao quadrado. B ao quadrado será 1 menos 4 vezes A é menos 1/4, vezes C, que é menos 1. Delta será igual a 1, menos com menos mais com menos, menos. 4 vezes 1 vezes 1 é 4. 4 dividido por 4, 1. Delta será igual a zero. Então, nós teremos x1 igual a x2. Vamos calcular só uma raiz. Uma é igual a outra, né? Vamos calcular só x1, tá bom? Já que x1 é igual a x2.
nós teremos menos b, que é menos 1, mais raiz de delta, ou seja, 0, dividido por 2 vezes a. 2 vezes menos 1/4. x1 será igual a menos 1 dividido por menos 2/4. Então, é igual a menos 1/2. Vai ficar positivo. Então, x1 será igual a 1 vezes, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, 2. Então, x1 será igual a 2. E x2 também, porque x1 é igual a x2. Observem que nós teremos 2. Nossa parábola terá essa representação. E o que é que a gente conclui com isso? A gente conclui que a concavidade da parábola é voltada para baixo, porque a é menor que 0. Então, nós iremos realizar o estudo da seguinte forma. Nós diremos que se x é igual a 2, então f de x será igual a 0. Se x diferente de 2, então f de x será menor que 0. E não existe a possibilidade de f de x maior que 0. Agora, vamos para o segundo exemplo. F de x igual a menos 3x ao quadrado mais 2x menos 2. Vamos verificar se existe raiz. Delta será igual a b ao quadrado, 4 menos 4 vezes menos 3 vezes menos 2. Delta será igual a 4, menos com menos mais com menos menos. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24. Delta será igual a menos 20. O que é que a gente conclui com isso? Que não existirá x1 e x2 nos reais. Como ficará a representação da parábola? Vamos olhar para o valor de a. A é negativo. Então, a parábola irá ficar da seguinte forma. Porque a é menor que 0. Como nós realizaremos o estudo da variação de sinal dessa função? Nós diremos que f de x será menor que 0 para todo x real. Não existe a possibilidade da imagem ser nula ou da imagem ser positiva. E quando a gente trata de inequações de uma função quadrática, o que é que a gente tem que verificar? A gente tem que ter entendido bem direitinho o estudo da variação de sinal de uma função quadrática e se atentar na desigualdade que a função apresenta. Como assim, Oneide, desigualdade? Gente, inequações, elas se diferem de equação porque na equação a gente tem uma igualdade. Nas inequações, a gente terá as seguintes possibilidades. E se tratando de função, serão da seguinte forma. Nós podemos ter f de x maior que 0, f de x menor que 0, f de x maior ou igual a 0, f de x menor ou igual a 0 e f de x diferente de 0. Nós temos que nos atentar a todas essas 5 possibilidades de inequações de uma função. Nesse caso, de uma função quadrática. Vamos ver o que a definição nos diz. As inequações quadráticas apresentam uma desigualdade no lugar do sinal de igual presente nas equações. A forma de determinar a solução das inequações quadráticas assemelha-se muito com o processo para identificar as raízes de uma equação de segundo grau. A distinção aparece na determinação da solução da inequação, pois é necessário analisar o seu sinal. Nós precisamos entender que a gente ainda tem que encontrar as raízes, caso existam,
saber realizar o estudo da variação do sinal, mas a gente tem que, além de tudo isso, ainda verificar qual o sinal de desigualdade que a função representa. É ele que nos dirá como o conjunto de solução irá acontecer. Sabendo disso, vamos resolver exemplos para ficar mais claro na cabeça de vocês, tá bom? Resolva em R as inequações, ou seja, nós precisamos representar o conjunto solução que cada uma dessas inequações está pedindo. Vamos para o exemplo 1. Menos 2x ao quadrado mais 7x menos 3 maior ou igual a zero. Quando diz maior ou igual a zero, a gente tem que lembrar que vai olhar para aquela situação que as imagens são positivas, porque está dizendo maior, e para aquela situação que a gente inclui as raízes, porque está dizendo igual. Vamos ver no que isso dá. Vamos primeiro verificar se essa inequação ela tem raiz ou raízes. Caso tenha, a gente vê o que faz. Como é que a gente descobre as raízes de uma inequação? Igual quando a gente vai descobrir de uma equação. A gente vai calcular o discriminante e x1 e x2, caso existam. Vamos lá. Delta será igual a b ao quadrado, que é 49, menos 4 vezes a vezes c. Delta será igual a 49, menos com menos mais com menos menos. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Delta será igual a 25. Então, nós teremos x1 diferente de x2. Ficará x igual a menos b, que é menos 7, mais ou menos 5, dividido por 2 vezes a, por menos 4. x1 será igual a menos 7 mais 5, menos 2. Menos 2 dividido por menos 4, vai ficar 1/2. Positivo, né? Porque menos com menos mais. x2 será igual a menos 7, menos 5, menos 12. Menos 12 dividido por menos 4, 3. Então, nós teremos 1/2 e 3. Como nós iremos representar? Assim, a concavidade da parábola para baixo, porque a é menor que zero. Vai interceptar o eixo OX em 2 pontos, porque nós temos duas raízes reais diferentes. Vamos colocar esses 2 pontos. 1/2 e 3. E vamos verificar o conjunto de solução. Está pedindo maior ou igual a zero. Então, está pedindo positivo. E incluindo as raízes. Observem que antes de 1/2 é negativo. Entre 1/2 e 3 é positivo. Em 1/2 e em 3 é igual a zero. E depois de 3 é negativo. Portanto, a gente vai precisar incluir isso no conjunto solução. Ficará conjunto solução igual a x pertencente aos reais, tal que x será maior ou igual a 1/2 e também menor ou igual a 3. Esse é o conjunto de solução pedido para essa inequação. Você tem que verificar o que é que a inequação está representando, tá bom? Vamos para o outro exemplo. Vamos descobrir o valor de delta e ver se tem raiz ou não. b ao quadrado menos 12 ao quadrado, 144. 144 menos 4 vezes 4 vezes 9. Delta será igual a 144 menos 144. Delta será igual a zero. Nós teremos x1 igual a x2. Vamos verificar. Vamos calcular x1. x1 será igual a menos b. Se b é menos 12, vai ficar menos com menos mais, então vai ficar 12.
mais raiz de delta, raiz de 0 é 0, dividido por 2 vezes A. A é quanto? 4. Então, dividido por 8. x1 será igual a 12 oitavos. Simplificando, x1 será igual a 3 meios. Portanto, x1 e x2 serão 3 meios. Vamos ver como a gente representa. Observem que A é maior que 0. Vamos verificar a posição da parábola. Ó, minha gente, a parábola ela ficará com concavidade voltada para cima, porque A é maior que 0. Observem que x1 é igual a x2, então nós teremos 3 meios. Vamos olhar para a inequação. Está pedindo menor ou igual a 0. Tem a possibilidade da gente ter imagem negativa? Não. Então, a gente só vai olhar quando pedir igual. Portanto, o nosso conjunto solução é só o valor 3 meios. Caso você queira colocar o conjunto solução assim, você coloca x pertencente aos reais, tal que x é igual a 3 meios. O que é que eu peço a vocês? Que vocês assistam a aula com calma. Ainda não entendeu algum conceito? Volta, tenta compreender, resolve a atividade. Quaisquer dúvidas, entre em contato comigo, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Um abraço e até a próxima.